Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Que Deus esteja te abençoando nessa tarde. Vou fazer um vídeo breve que fala sobre a ovelha perdida. E para isso eu preciso entrar na palavra de Deus, que é o nosso referencial maior, né, de vida. Ok? Vou estar lendo Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 10 em diante. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, o foco principal aqui de Jesus, ao compartilhar essa parábola, é que existia em um determinado lugar um pastor e ele tinha um rebanho com 100 ovelhas. E ao contar as ovelhas, isso na manhã, finalzinho da tarde, né? Nessa passagem não é compartilhado esse detalhe. Mas enfim, o pastor viu que faltava uma ovelha. Ele conhecia as ovelhas. E ele contou elas, e talvez até tenha recontado pela quantidade de ovelhas, e descobriu que faltava uma. Deixou elas em um determinado lugar, seguro, acredito eu, né? E saiu em busca da ovelha perdida. Andou aqui, andou ali, deve ter subido algum monte, deve ter descido, deve ter cruzado algum rio, deve ter caminhado bastante. Até que em um determinado ponto, de longe avistou ela. Encontrou a ovelha. Colocou ela sobre os ombros e trouxe ela de volta ao aprisco, em segurança. Essa breve passagem nos traz a nossa mente duas questões. A primeira, da preocupação deste homem com a ovelha, do amor deste homem pela ovelha, da responsabilidade deste homem pela ovelha. O que se refere à responsabilidade de um pastor, o amor de um pastor, preocupação de um pastor, que trazendo para os dias de hoje, há uma dificuldade de encontrar um homem assim. Parece que não existe mais, mas existem. Ainda existem pastores que amam as ovelhas. Ainda existem pastores que se preocupam com as ovelhas. Ainda existem pastores assim, que vão atrás, que deixam as 99 e vão atrás da ovelha perdida. A segunda parte é as ovelhas. É a ovelha perdida. Quando a gente para pensar na ovelha perdida, a gente imagina no perigo dessa ovelha. Porque a ovelha é um dos animais mais dóceis que existe. Ela está propensa ao perigo e à morte a qualquer momento. Um predador pode vir e abocanhar ela. Então, trazendo para os dias de hoje, trazendo para a minha vida, para a tua vida,
quantas ovelhas perdidas que nós conhecemos? Quantas ovelhas perdidas que eu conheço? Quantas ovelhas perdidas que você conhece? Talvez eu seja uma ovelha perdida. Talvez você seja uma ovelha perdida. Alguém que, como eu falei em outro vídeo, alguém que vive muito distante de Deus. Alguém que realmente sabe que está distante de Deus, que tem certeza que está diante de Deus, distante de Deus, sabe por que está distante de Deus, considera-se uma ovelha perdida, porque está distante de Deus e não tem forças para voltar. E talvez muitas vezes olhou para os lados, olhou para trás, procurando o pastor, procurando alguém que viesse de encontro a ela, para talvez um simples abraço resolvesse tudo. Então eu usei esse exemplo da passagem bíblica, porque eu quero falar com as pessoas através desse vídeo. Eu quero falar com as pessoas que um dia congregarem num lugar, foram até uma congregação, e nessa congregação, por algum motivo, não ficaram. E foram para outra congregação, e por algum motivo, não ficaram. E assim, sucessivamente, foram em vários lugares e não ficaram, não produziram, não descobriram aquilo que Deus queria para suas vidas e acabaram se desvencilhando do Evangelho, acabaram se acostumando a viver longe do Evangelho, não tem mais comunhão com Deus, não leem a Bíblia, não pensam mais nas coisas do alto. Simplesmente estão indo para onde não sei, mas estão distantes. Então, de certa forma, eu quero pegar para mim o compromisso deste pastor. Eu não sou pastor, mas eu sinto um compromisso de não somente orar pelas pessoas, não somente orar. Tanto é que eu abri esse canal por isso, pela preocupação em me expor aqui diante de vocês. Por quê? Porque a forma como as pessoas falam, cada um tem um jeito de falar. Eu tenho o meu jeito. E a Bíblia, ela se renova, a palavra de Deus se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Antes que alguém me cobre que eu estou falando errado, né? Eu tenho esse compromisso, eu tenho essa preocupação de alertar o irmão, a irmã, que tem os dons e tem os talentos totalmente parados por causa de algo que aconteceu. Então eu venho a ti nessa tarde para te trazer a memória de que quem te chamou, quem moveu o teu coração, foi o próprio Deus. Não foi nenhum homem que
Não foi o pastor, não foi o próprio Deus que moveu o teu coração para as coisas dele. E você estava no caminho, você estava caminhando, você estava certo. Mas você começou a olhar para os lados, começou a olhar para as coisas que você sabia que Deus não estava nessas coisas. E você tirou os olhos do caminho. E você olhou para os lados. E foi olhando para os lados que você se desviou. E saindo do caminho, encontrastes outros caminhos. Outros deuses invadiram tua mente e teu coração. Simples assim. O espaço que você tinha já foi tomado por outras coisas. Então, automaticamente, você não tem espaço mais para Deus. Mas volta e meia, vira e mexe. Vem aquilo no teu coração, vem aquilo na tua mente, uma música que você escuta, alguém que te fala alguma coisa, e a voz do Espírito, e a voz do Espírito Santo, ela ainda fala com você. Você não está, você não blasfemou contra Deus. Você não apostatou da fé. Você não ofendeu o Espírito Santo. Você ainda tem o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, que me escuta, em nome de Jesus, não sei aonde você está. Se dormindo no fundo do porão de um navio, ou se você está mais profundo ainda, não sei se você está no estômago de um grande peixe. Não sei. Mas não importa a profundidade, a distância que você se encontra da distância da presença de Deus. A distância que você se encontra da presença de Deus. Não importa. O que importa é a atitude que você vai tomar. E se esse vídeo chegou até você, pode ter certeza, absoluta certeza, que é aquilo que Deus quer para a tua vida. A volta para casa. Nos dias de hoje, é por aqui que os pastores falam. Se esse vídeo chegou até você, pare para pensar. Pare para pensar nos talentos e dons que você tem que estão guardados. Tudo aquilo que Deus nos dá, Ele não toma de volta. Se Deus te deu talento, se Deus te deu dons, Ele não vai tomar de volta. Estão parados, estão escondidos. Uma vez conversando com meu irmão mais velho, que também por um período da vida dele, ele parou na fé. Deus me deu um sonho, uma visão, um sonho, não lembro agora exato, só que isso era para ele. Mas lembrei de contar agora, porque Deus me mostrou ele como se fosse um desses guerreiros da era medieval, com a armadura toda enferrujada, a espada enferrujada e o escudo enferrujado. O elmo que protege aqui é quase aquela armadura que está lá em Efésios. A armadura dele estava toda enferrujada, a espada também,
o elmo estava, o escudo estava enferrujado. Deus me mostrou isso e eu falei para ele. E até ele sabia que era para ele, né? Então, talvez você se encontre nessa situação de saber que a tua armadura também está enferrujada. E você, em muitos momentos, não tem mais forças. Mas tem absoluta certeza que Deus está te vendo. Deus conhece teu coração. E Deus sabe que é você que precisa ir até Ele. E se essa mensagem chegou até você, olha que pode ser Deus falando com você. Dizendo para você, volte. Você não precisa ir numa igreja para voltar. Você não precisa ir lá na frente para voltar. Você precisa ir para o teu quarto. Você precisa fechar a porta do teu quarto. E você precisa dobrar o joelho, como Jesus fazia. Jesus dobrava o joelho. Então, meu irmão, minha irmã, não vou me estender muito, que o vídeo já está ficando longo. Que Deus te dê graça e sabedoria para entender que se um dia alguém falou algo para você que machucou você e essa ferida não conseguiu, e você não conseguiu ter essa ferida curada, Deus é capaz de curar. Deus é o único que é capaz de curar essa ferida, tirar essa dor, tirar pensamentos malignos, tirar desejos malignos e transformar a tua vida. Não é nenhum homem, não é nenhuma igreja, não é nenhuma religião. É algo entre você e Ele. E você e Ele. Depois que houver essa conversa entre você e Ele, aí é outra história que vai começar. E Deus pode, com certeza, fazer com que você encontre um lugar, encontre irmãos que te abracem e façam com que você se sinta bem naquele lugar. Que Deus te abençoe, a tua vida, a tua família. Tá bom? Você que assistiu esse vídeo, se você gostou, compartilha. Se você gostou, dá um joinha para mim aí. Eu estou iniciando esse trabalho aqui no YouTube. Eu senti no propósito de obedecer à voz de Deus, porque eu tenho uma missão de compartilhar esses vídeos. Eu preciso fazer isso, eu preciso. Mas eu conto com aqueles que entendem isso. Que você possa compartilhar, que você possa me ajudar com um like e se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante. Eu tô iniciando, é só você ver aí a quantidade de seguidores, que você vai ver que estou iniciando mesmo. Mas o meu objetivo principal era chegar a 100 inscritos. Eu estou com 108. Agora o meu segundo objetivo é chegar a 150. Talvez você possa me ajudar. Tá bom, irmão? Tá bom, irmã? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.